Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar o nosso dia agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado, tem nos dado. Glória a Deus. Só tua graça bastaria, ó Pai, para que eu seja feliz. Mas não é bem assim, nossos desejos não têm limites. A guerra é espiritual, eita como o mundo tem pra oferecer. Ele dá com a mão, tira com as duas sem se perceber. Tá embaçada, acompanha a evolução. Meu iPhone saiu de moda, te apresento a ingratidão. Porque não tem uma casa que eu queria ter. O iate igual do Neymar não deu pra comprar. Porque no meu braço não tem Rolex de ouro. Meu carro não tem DVD e nem banco de couro. Porque não posso passar férias no Havaí. Porque não tenho aquele emprego que eu tanto pedi. Porque não tenho o corpo perfeito. Não tenho uma roupa, tênis que eu quero comprar. Não tenho dinheiro, porque não posso dar o brinquedo que meu filho quer. Porque não posso dar uma joia pra minha mulher. São tantos porquês que eu vou enlouquecer. Murmurando pelo que eu não tenho, esqueço de agradecer. Então por que eu paro pouco, penso pra ver que apesar de eu não ter tudo que eu quero ter, eu tenho uma família linda, saúde, emprego, teto pra proteger da chuva e do sereno. Não tenho caviar, lagosta nem camarão, mas nunca falta café, pão, arroz nem feijão. Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá. Tenho água pra beber, o ar pra respirar, um cobertor pra aquecer, uma cama pra deitar. Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos, diz eu amo vocês. Pelo sorriso deles nem faz falta um PlayStation 3. O amor ainda não vi pra vender no shopping. Os problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. Que não se engana, não erra, não falha. Não me dá tudo que eu quero, mais do que eu preciso não falta. O Salmo 37 diz o seguinte, irmão: que nem o justo vai de mendigar o pão, não. Então deixa Deus agir, deixa Deus operar. Não é pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar. O Deus que salvou Daniel da cova do leão quer te salvar dos maus desejos do seu coração. Ele quer te libertar da escravidão. Se ele falasse com você, ele falaria: tamo junto, irmão. Só tua graça bastaria, ó Pai, pra que eu seja feliz. Mas não é bem assim, nossos desejos não têm limites. Graça bastaria, ó Pai, pra que eu seja feliz. Mas não é bem assim, nossos desejos não têm limite. Glória a Deus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional, né? Você que está aí na sua casa, pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno. Vamos aprender mais do Senhor nesta manhã. Hoje a gente vai estar compartilhando da palavra aqui juntamente com a Bispa Janaína, lá do Rio de Janeiro. Que honra, Bispa! Vai comentando aí, Bispa, para me chamar a senhora aqui, tá?
Para mim poder chamar a senhora. Por gentileza. Bom dia, bom dia. Bispa Janaína. Glória a Deus. A câmera virou. Glória a Deus. Já deu certo. Glória a Deus. Amém? Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia. A bispa. Glória Graça a e Deus. paz. Graça e paz, bispa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo na glória do Pai, né? Tudo na glória do Pai. Amém. Vamos... Gente, eu acho que todos já conhecem, né? A bispa Janaína, nossa bispa querida aqui do nosso pastor Carlos, lá do Rio de Janeiro, tá? Então, bispa, primeiramente queria dizer que é uma honra estar com a senhora aqui, né? Compartilhando Honra é da minha. palavra de Deus. Amém. Compartilhando da palavra de Deus para abençoar, nos abençoar e abençoar o nosso povo, né? Abençoar o povo de Deus. O devocional de hoje é lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Amém? Amém. Amém? Já louvou? É Gabriel, né? É, isso. Já louvou, Gabriel? Já sim. Ô, glória, eu perdi. Jesus, me tem misericórdia de mim. Vai haver outras vezes, vai dar certo. Vai dar certo. Vai sim. Glória a Deus. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Você que ainda não pegou, amém? Bispa, eu começo lendo, a senhora pode ler? Eu posso ler. Certo. A palavra de Deus diz assim. 1 Coríntios, capítulo 5. Isso. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tal cometeu tal prática. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os que são impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras. Pois neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois
Com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vocês esse malfeitor. Amém, Forte. glória a Deus. É forte, é forte. É forte e polêmico. É, né? É forte e muito polêmico. A senhora quer explicar pra gente aí o contexto do capítulo e já começar aí a falar o entendimento da senhora, né? De cada versículo. Tá. Olha só, gente. É um capítulo que traz muitos questionamentos. É um capítulo que traz várias teorias teológicas. Muitos pastores vão por uma linha, outros pastores vão por outra linha. Mas o que a palavra fala aqui é o complemento dos outros capítulos, onde o apóstolo Paulo ele introduziu a igreja de Coríntios. Em Corinto, né, que era uma cidade que era muito devassa, imoral, cheia de prostituição, cheio de templos idólatras religiosos, onde tinha o maior templo, era o templo de Afrodite, que era chamada a deusa, né, do amor, onde tinha as prostitutas sagradas, em que os homens que fossem lá se prostituir com elas achavam que receberiam dos deuses benefícios e bênção. E foi no meio desse contexto que esse povo foram um ganho para Jesus Cristo. Então eles foram doutrinados, foram ensinados, foram admoestados, né? Tinha Paulo, depois chegou Apolo, depois chegou Pedro, chamado Cefas, aqui em Coríntios. E o povo começou com aquelas picuinhas que parecia porque a igreja estava se iniciando. Né? Picuinha, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cefas, eu sou disso, sou daquilo. Então eles começavam com essas coisinhas que migra, né? Que não permite o crescimento da igreja. E o apóstolo Paulo já vinha corrigindo eles em amor, em amor, em amor. Já tinham falado que eles eram santos, que eles eram purificados, eram justificados em Jesus, que foram chamados para santificação, né? Que eles eram um povo separado daquele outro restante dos gentios que moravam lá em Coríntios, que eles já tinham recebido os dons, que eles tinham entendimento da palavra, que eles já estão cheios de sabedoria, então que não precisava mais eles serem meninos da fé. O apóstolo Paulo começou a repreender eles aí antes, dizendo que não podia nem tratar ele como se fossem adultos, não podia nem alimentar eles com carne, ainda com leite, porque eles não conseguiam sair, amadurecer, não conseguiam ainda ter uma visão eclesiástica do que realmente Deus queria. E isso dificultou muito esse crescimento a início de Coríntios, do pessoal lá da igreja de Coríntios. No 5, Pessoal, o bicho pega. O versículo aí, bispo. Só pedir para o pessoal só pedir para eles colocando os versículos, que não foi colocado muitos ainda, então vocês estão assistindo, vão colocando aí, que é para a gente poder compartilhar. Já colocaram aí o versículo 5, que é o polêmico. Então, vou chegar lá, versículo 5. Então, é o seguinte, quando chega no capítulo 5, o bicho pega. Você vê aí o apóstolo Paulo, pelo contexto do texto, irado, chateado. Ele se coloca aí, ele precisou se colocar aí como juiz, não como Deus. Mas como se fosse um juiz, eu falo no termo de juiz, no termo de ter que tomar uma providência, ter que sentenciar, teve que ter que sentenciar essa pessoa, porque para o benefício da igreja, para que não houvesse uma contaminação, ele vai falar do fermento, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Então, ele teve que sentenciar, já que a igreja não fez. Ele não estava em Coríntios na época, né? Ele estava em outro lugar. Quando ele ouve falar sobre isso, ele se revolta. Ele fala assim, como é que a igreja, o pensamento, o contexto de Paulo é esse, como é que a igreja, depois de tudo que eu ensinei, que eu falei sobre imoralidade, da onde o povo já saiu, permite esse caso acontecer dentro da igreja e não fazem nada. O problema aí não foi só o pecado. O problema aí foi não ter feito nada. Não foi ter feito nada para passar
passar esse período tempestuoso de escândalo com uma disciplina, como um aprendizado, ou mesmo como realmente se posicionar como igreja referente à santidade. Não, o povo não fez nada. Eles deixaram então, correr solto, né? Deixaram, e o pior, a história diz, né, a história fala que esse foi um escândalo tão grande que corria, essa história correu, vazou da igreja e as pessoas de fora da igreja ficaram sabendo. É como se fosse assim, posso usar o irmão? Sim, pronto, pode. Vamos dizer que o irmão é esse irmão que trouxe, né, essa carta, fez esse reboliço todo dessa carta. O irmão, ele vivia, mora no Bom Jardim. Pronto. Pastor Carlúcio funda uma igreja no Bom Jardim. Vamos dizer que o Bom Jardim antes era como se fosse Corinto, né? A cidade de Corinto. Cheio de idolatria, de prostituição, cheio de imoralidade, de ganância financeira, de idolatria, etc. Aí ele funda aí a Terra do Avivamento. Né? Apóstolo Carlúcio funda aí a Terra do Avivamento. E vocês que chegam na igreja, chega desse contexto aí que estava aí no Bom Jardim. Né? Vamos dizer que igual Coríntios, imoralidade, perversão sexual, idolatria, carnalidade. E aí ele vai, ensina, levanta líderes, deixa a igreja direitinho e vai abrir igreja em outros lugares. Ele vem aqui para o Rio de Janeiro abrir igreja. Só que alguém daí fica mandando relatórios de como está aí para cá. Então ele vai fazendo as cartas e vai explicando, vai doutrinando. Já tinha ido outras pessoas aí ajudar a igreja, mas chega o limite de saber, por exemplo, que o Gabriel, ele chegou a dormir ou ter um caso. Algumas pessoas acreditam até que ele tenha até casado, depois casado no sentido de se juntar, com a mulher do seu próprio pai, como se fosse uma madrasta, como se o pai tivesse uma mulher que não seja sua mãe, e você tivesse se deitado, né, tivesse relações sexuais ilícitas, ou se juntado, ou fornicado, ou até mesmo chegado a casar nesse sentido, com essa mulher. Então isso era inadmissível tanto para a lei judaica e até para os gentios, porque isso passava agora não só de prostituição e não só de fornicação. Eles tinham isso como um incesto. E eles não admitiam isso. A lei judaica não admitia isso de jeito nenhum. A lei judaica era tão forte que você não podia nem ver o seu pai sem roupa. Seu pai despido. Isso era maldito para os judeus. Agora você imagina o apóstolo Paulo pregando o evangelho, tentando pregar e mandando outras pessoas pregar o evangelho no Bom Jardim, e o povo do Bom Jardim zoando, dizendo o seguinte: ué, mas o Gabriel não é lá da sua igreja? Mas o Gabriel não foi ganho por você? E o senhor não está sabendo o que o Gabriel fez, não? Que igreja é essa? Ou seja, eu estou contextualizando, dando um exemplo para que fique mais fácil para as pessoas. Como é que o apóstolo Paulo ia ter autoridade ou ia guardar o nome de Jesus e da Igreja Santa de Jesus, se dentro da única igreja que ele tinha fundado ali em Coríntios, estava tendo esse caso? Exatamente o que ele fala no versículo 12, né? Ele mesmo fala no versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis nem os de dentro, né? Pois é, exatamente. Então, quando ele fala aí no versículo 1, ele começa a dizer, né? Ouve que há entre vós. Aí ele usa a fornicação. O que é fornicação, para quem não sabe? São atos sexuais fora do casamento, tá? Hoje em dia as pessoas dizem que é normal, pode ir para a cama, pode ter relação sexual fora do casamento, isso é normal. Tem que ir para a cama mesmo para ver se é bom, se for bom casa, se não for, não casa. Né? Não é assim. O diabo, ele fez assim, ele usurpou literalmente a palavra de Deus. Deus continua achando a pureza divina, ele continua querendo que a igreja seja santa, ele continua querendo que o povo de Deus guarde o corpo, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aí ele falou, ouve, eu estou ouvindo, a informação que chega a mim é que entre vós tem fornicação. Dentro da igreja está sendo fornicação. E fornicação tal,
quando ele fala fornicação tal, ou imoralidade tal, ou seja, gente, passou do limite do limite. É inaceitável. Nem os judeus aceitam isso. Eu não posso aceitar. Jesus não pode aceitar isso no meio do corpo. Né? Que nem ainda entre os gentios se havia cometido. Ou seja, nem o povão do mundo, por mais que eles fossem imorais, eles pegavam uma, pegavam outra, mas a mulher do pai não. Ou seja, alguém de dentro de casa, da família, não. Então, chegou nesse limite de um rapaz que estava na igreja, e não fala na palavra se ele exercia algum cargo ou não, mas não interessa, cargo não interessa para Deus, nós somos um corpo, então ele não poderia fazer isso. E além dele ter feito, ele fez com a mulher do próprio pai. Ele desonrou o pai, ele deu um mau exemplo, isso foi feio, foi imundo, foi nojento. E isso repercutiu de maneira muito feia, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Né? E aí, no versículo 2, ele fala assim, vocês estão inchados. Você vê que até o versículo 2 ele está falando diretamente para a igreja ainda. Ele fala para a igreja o capítulo todo. Mas olha como é que ele fala, vocês estão inchados. Na outra tradução fala assim, e contudo vocês estão ensoberbecidos. Em outra versão fala ensoberbecidos. Nessa outra versão ele fala, vocês estão inchados, cheios de ganância, cheios de achismo, cheios de prepotência, cheios de si. Vocês estão, sabe, estão se achando assim, como se soubesse de tudo, ou como se pudesse passar por cima de tudo. Vocês estão vivendo assim, inchados. Vocês não estão alimentados de verdade com a genuína palavra. Vocês estão inchados, vocês estão gordos, gordos de si mesmo, gordo do pecado. E nem ao menos vocês se entristecem. Porque se pelo menos a igreja estivesse triste, chorando, lamentando, clamando, tivessem, não vou falar ligado, porque hoje a gente tem telefone, né? Tivesse ligado para o apóstolo Paulo, no caso, escrito cartas para ele, todos em comum acordo, ou já tivesse tomado ali uma postura meio rígida com aquela situação. Não, mas parecia, pelo que ele fala aqui, que o povo não estava entristeçado, ou seja, o povo estava tranquilo. Tinha continuado, estava continuando, cultuando, estavam adorando, estavam vivendo a vida como se... Vamos deixar para lá, bota embaixo do tapete. Finge demência e segue reto. Deixa aí, o apóstolo Paulo não precisa saber disso, vamos lá. Vamos seguir que Jesus ele já nos perdoou e tal, e vamos lá. Não, pecado tem dia, tem nome, tem cheiro, tem consequência. Mas pecado também é perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí ele fala, vocês nem estão entristecidos por não ter sido tirado de dentro de vocês, do meio de vós, esse iníquo, ou quem cometeu tal ação. O apóstolo, talvez, ou com certeza, ele já teria deixado regras. Se alguém fizer isso, olha só foi que Jesus ensinou, foi que Jesus ensinou. Primeiro ele ensinou, ele tem duas passagens que Jesus ensina lá em Mateus, que ele fala o seguinte, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, você e ele, sozinhos. Repreende teu irmão. Ganha ele para ti. Se conserta com ele. Amém. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Beleza. O reino ganhou. Se ele não ouvir, pega 2 ou 3 testemunhas e leva contigo até ele. É como se fosse realmente um julgamento, né? Vai lá, leva testemunha. Se mesmo assim ele não quiser ouvir, aí a gente leva para diante da igreja, a gente fala para a igreja o que aconteceu e considera tal irmão anátema, amaldiçoado, ou como se fosse um gentil, como se fosse uma pessoa que realmente não quer Cristo. Jesus falou isso para Pedro. Isso não significa considerar ele um anátema, não significa que a gente vai simplesmente botar ele para fora da igreja, um exemplo, né? Mas dizendo assim, naquele momento que Jesus falou, ele falou com mais dureza do que Paulo, embora não pareça. Ele falou com mais dureza. Disse mesmo que excluísse, até que a pessoa realmente
Não ignorar a si mesmo. Até que a pessoa quisesse de fato essa conversão. Ali para Pedro. Porque ele falou para Pedro, e Pedro era duro. E para falar com pessoas duras, tem que ser mesmo. Jesus sabia como tratar Pedro. Então, Jesus teve que ser duro com Pedro. Mas Jesus também falou em outras passagens: se o teu olho te fizer pecar, arranca ou lança fora. Que é melhor ir para o céu com o quê? Com um olho só, ou cego de um olho, do que ir com os dois para o inferno. Ou seja, essa palavra é que leva alguns teólogos a acreditar que não existe salvação do espírito e da alma sem a salvação do corpo. Para ser salvo, tem que ser salvo corpo, alma e espírito. Já alguns, que segundo Platão, acham que o corpo é que segura a alma. Ou seja, tem teólogos que acham que só a alma vai ser salvo, o espírito vai ser salvo, mas o corpo não precisa, o corpo vai apodrecer. Só que isso é quebrado quando, no caso, Jesus fala da ressurreição. Que o nosso corpo vai ser, vai reviver, mas vai ser com um corpo incorruptível. Então, peraí, eu tenho duas linhagens aí. Uma, o meu corpo pode morrer e o meu espírito ser levado para o céu e eu ser o salvo. Mas peraí, então o corpo vai para o inferno e o espírito vai para o céu? Como é que é esse negócio? É por isso que eu falei que é polêmico. A outra linha diz o seguinte: não, para ser salvo, tem que ser salvo no corpo, porque é templo do Espírito Santo. Como é que você vai destruir o templo do Espírito Santo? A igreja agora somos nós. Então, como é que você vai destruir o templo do Espírito? Então, você tem que ser salvo no seu corpo, porque Jesus vai buscar o quê? Uma igreja santa, imaculada, sem ruga. Não é isso? Então, seu corpo tem que se apresentar santo, tem que ser santo, lavado com o sangue de Jesus. Você tem que se revestir de vestes novas, sua alma e seu espírito, seu pensamento, seus sentimentos. Ou seja, todo o teu ser tem que estar convertido e santificado. Tudo em você, tudo que há dentro de nós tem que estar santificado por Jesus Cristo. Então, tem teólogos que vão por essa linha, que é a linha que eu acredito. Só que vamos lá voltar para o texto. Quando ele fala que a igreja não está entristecida, esse entristecer, muitas vezes no grego, na verdade, o termo arrependimento, ele tem algumas diferenças. Às vezes na Bíblia fala arrependimento no sentido de ficar triste. Em outras passagens, arrependimento significa se arrepender de verdade, não ter feito mais. Quando ele fala aqui, em algumas traduções, alguém pode ler assim: e vocês nem se arrependeram de não ter tirado esse indivíduo daí. Mas essa tradução é de se entristecer. Vocês não estão nem tristes por vocês não ter tirado o cara que pecou aí do meio de vocês. Aí no versículo 3 ele fala: eu, na verdade, ainda que ausente, no meu corpo, ele estava longe da igreja. Eu mesmo que ausente. Mas presente no Espírito, os apóstolos antigamente tinham essa autoridade em Cristo. Tá? Você vê em algumas passagens, os mais antigos, ou os que já leram essa passagem vão lembrar de que tinha pessoas que eram tiradas de um lugar e levadas para outro, transladado naquele tempo. Então, naquele tempo, tinha sim alguns poderes que hoje a gente não vê mais. Certo? Então, assim, ele acreditava que o espírito dele estava ali no meio, pela fé, o espírito, a autoridade apostólica que Deus deu a ele, estava ali no meio da igreja, e junto com a igreja, porque Jesus disse quando o quê? Quando dois ou mais ligardes alguma coisa na terra, estará ligado nos céus. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo está fazendo foi o que Jesus falou. Se vocês ligarem qualquer coisa aqui na terra, será ligado nos céus. O apóstolo Paulo fez isso. Ele ligou o espírito dele com as pessoas que concordavam na igreja e ele determinou. Ele falou: já determinei. Ele não queria mais papo. Ele falou: eu já determinei. Como se eu estivesse aí presente, olhando para a cara de vocês. Em outras traduções tem: eu já sentenciei. Sentenciei. Sentenciar é a palavra final, do final de um julgamento normal.
O juiz tem que dar uma sentença final. A pessoa está livre, a pessoa foi condenada. Se foi condenada a tantos anos. Não é? Então, aqui, o sentido de determinar, ele já sentenciou, ele declarou, ele determinou, junto com o corpo da igreja, que aquele que praticou tal coisa, né, é em nome do poder de Jesus Cristo, não no poder do nome de Paulo e nem da igreja, mas no nome de Jesus Cristo, junto com vocês e meu espírito, esse seja entregue a quem? A Satanás. Aí é que entra a polêmica. Agora que entra a polêmica. É pedir aí para eu falar do versículo 5. Então, entramos no versículo 5. Para a destruição da carne. Em outras traduções tem. Para a destruição do corpo. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí é que entra o que eu estava tentando explicar. As duas diretrizes dos teólogos. Como é que o corpo vai ser entregue a Satanás? Porque o que parece aqui, e o que foi que eu aprendi desde menina, quando eu ia para a escola bíblica, nas Assembleias de Deus. E quando eu fiz teologia, o que foi passado para mim foi essa linha teológica, de que realmente esse cidadão, ele foi entregue ao mundo, a Satanás, e tipo assim, como Jó. Deus permitiu o diabo tocar em Jó. Então, quando se entregou esse cidadão aí a Satanás, o corpo dele, foi como se falasse assim, ó, nesse contexto. Vamos entregar o corpo dele ao diabo. O diabo vai poder tocar nele. Mas no espírito, não. Vai tocar, vai destruir ele, para ele se arrepender. Mas o espírito é do Senhor. A gente não vai negociar com o diabo o espírito dele, não. Verdade. Certo? Então, assim, o que a gente vê? Que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele teve que entregar a Satanás por quê? Porque a igreja é do Senhor. Não é do diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Se o cara não queria estar debaixo dos princípios de Deus, então, queridão, faz o seguinte. Nós estamos expulsando, tirando você, literalmente, da comunhão do corpo. Você não precisa mais vir para a igreja. Você não precisa mais... Você não quer se prostituir? Você não quer servir a Satanás? Você não quer ser filhinho do diabo? Então, tá liberado. Nós estamos determinando que você está liberado. Pode ir lá. Por quê? Com isso, uma vez que você sente a presença de Deus, é impossível, quando você volta para o mundo, pode ser até legal no começo, mas depois você se entristece. Porque você vai pagar o preço. Você paga e você sofre. Então ele sabia que entregando esse homem de volta à vida dele secular, ao mundo, à vontade dele, o que é que ia acontecer? Ele ia sofrer na carne. E viria consequências, porque todo pecado tem consequências. O que você planta, você colhe. Lá fora, o que é que ele deve... É porque as pessoas não param para pensar. Lá fora, quando ele saiu da igreja, o que é que ele deve ter passado? Humilhação. Alguém deve ter falado, e aí, perdeu a salvação? Ele deve ter tido medo de perder a salvação. Ele começou a parar para pensar, será que vale a pena eu largar Jesus, o Espírito Santo, tudo que eu vi acontecer, os milagres, a vida eterna, por causa de ato sexual, por causa de imoralidade? Será que vale a pena? E com o tempo, esse homem começou a se entristecer, com certeza, no sentido de se arrepender, de verdade. Entendi. Para que o espírito dele fosse salvo. Ou seja, independente do que acontecesse com ele depois que ele fosse expulso da igreja, ou, vamos lá, se ele pegasse uma doença e no decorrer da doença ele se arrependesse, morresse, se o diabo pegasse ele usando pessoas para aprisionar ele em prisões de verdade, independente do que acontecesse com ele, o corpo dele ia sofrer, ele ia parar no sofrimento, ia analisar o contexto da vida dele e ele ia se arrepender. E no meio desse arrependimento, ele ia se santificar, porque ele ia pedir perdão, e Jesus é fiel para perdoar, e aí ele poderia ser salvo. Essa foi a intenção do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo precisou tirar ele porque urgentemente do corpo. No versículo 6 explica. Não é boa a vossa jactância. O povo estava cheio de jactância, arrogantes, prepotentes. Cheios de ego, né? O povo era prepotente, exatamente. Então ele falou, não é boa, não é legal essa vossa jactância não, essa arrogância de vocês não.
Vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda, incha toda a massa? Ou seja, quem faz bolo aí sabe, quem faz pão sabe. Se você não botar a quantidade de fermento certo, o negócio, né, passa do limite. Então, assim, um pouquinho de fermento já levera toda a massa. Então, o apóstolo Paulo não queria nem um pouquinho de fermento. Ele queria uma igreja santificada. Ele disse, eu não quero nem um pouquinho de pecado aí, não. Porque se eu deixar um pouquinho, se eu deixar um pouquinho de arrogância, se eu deixar vocês com um pouquinho de jactância, se eu deixar um pouquinho de orgulho aí com vocês, a igreja vai se contaminar. Porque se A pode, o B vai dizer que também pode. O C também vai dizer que tem direito. E o D vai questionar. Por que eles podem e eu não posso? Verdade? Então ele falou, não é boa. Então ele manda aqui no 7, alimpai-vos. Ele manda o povo se examinar. Alimpai-vos do fermento velho. O que é que ele quer dizer aí? Ei, vocês já eram lá no mundo cheio desse fermento velho. Vocês já eram contaminados, porque fermento naquela época significava pecado. Uhum. Vocês já eram cheios de pecado. Agora vocês são nova criatura. Então chega, se limpem, tomem um banho, né? É com o sangue de Jesus. Saiam do fermento velho, saiam realmente do velho homem, se libertem dessa carnalidade de vocês do passado. E para que vocês sejam uma nova massa. Para que vocês sejam novas criaturas. Para que vocês sejam sem fermento. Para que vocês sejam puros, purificados. Aí ele fala, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o que acontecia na Páscoa, Gabriel? O pão, os pães que era colocado na mesa da Páscoa, eram pães asmos. O que é pão asmo? Sem fermento nenhum. Verdade. Não tinha. Era tipo assim, uma roda em forma de círculo, né? Arredondado, pão, fininho. E não tinha fermento. E dizem que nem gosto tinha. Era realmente sem fermento. E antes do povo mandar imolar os cordeiros, que tinha que mandar matar um cordeiro que fazia parte também da mesa, eles tinham que sair na casa deles, vasculhando a casa toda para ver se encontrava um pouquinho sequer de fermento para retirar de dentro das suas próprias casas. Porque o povo de Israel sempre foi muito simbólico, né? Uhum. E eles tinham isso desde o tempo de Moisés. Então eles saíam limpando as próprias casas, literalmente, a casa mesmo física, de todo tipo de fermento, eles retiravam dentro da casa. Era uma ilustração profética de que a casa deles estavam purificadas sem fermento. Então, aí depois eles matavam o carneiro para poder levar para casa, imolar, né, o carneiro, levar para casa para preparar, fazer os pães asmos e festejar a Páscoa. Só que a Páscoa, a nossa Páscoa agora, é Jesus. Mas não mudou a regra do fermento. Jesus não é fermentado. Jesus não tem fermento. Jesus se fez pão, né? Ele é o pão da vida. Ele é o pão. Ele é o pão da vida. O pão simboliza o quê? O corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não tem mácula. O corpo de Jesus não tem fermento. O corpo de Jesus não tinha pecado. O corpo de Jesus não tinha mancha. Então ele fala aqui, a nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Jesus foi sacrificado por nós. Aconteceu alguma coisa aí? Não. Tá tudo bem? Tá, a pastora Renata tá falando aí, o pastor Carlos. Não, tá não. Pode continuar. Pode ficar à vontade, eu tô gostando. Então, se Jesus já foi a nossa Páscoa, pra que diabo o povo de Deus quer ficar se fermentando? E agora eu vou ser mais polêmica ainda. O pastor Carlos falou assim ontem na live que eu assisti. Ai, pastor! Era um pastor que estava ontem, esqueci o nome do pastor, Deus me perdoe. Mas foi o pastor abençoado que estava ontem aí. Ele é uma bênção. Ele falou, pastor, fala por mim, não deixa eu falar, não, segura a minha boca. Mas eu tenho autoridade para falar, porque eu já passei por isso. E quem já passou tem respaldo para falar. Então, eu não tenho problema nenhum, porque eu já passei, eu já sofri e eu sei que diabo é isso. Então, assim, e como é forte. E o que acontece hoje, Gabriel, nas igrejas? Fala para mim. Vê se as coisas hoje em dia, não estou falando da terra do avivamento não, tá, gente? Quando eu falei igreja, é a igreja de Jesus espalhada no mundo todo. Né? Gente, a igreja está fermentada. A igreja, eu não falo todas, tá? Eu falo igreja no sentido geral, porque eu não vou falar nome
denominação de ninguém. Mas a igreja continua gorda, inchada, em vez de convertida. Tem gente que se sente muito convertido, mas são convencidos de que são salvos, mas não são convencidos. Porque estão inchados, são gordos, são prepotentes, arrogantes, orgulhosos, invejosos, vaidosos, idólatras, murmuradores. São pessoas que, na verdade, sabe o que estão fazendo? E vou falar mais, não vou falar de ovelhinha, não, vou falar de pastores. Tem, infelizmente, autoridades, não vou falar de pastores não, porque a autoridade eclesiástica vai além do que pastores. Qualquer autoridade eclesiástica está nesse contexto bíblico. Aceitam as pessoas entrarem na igreja de qualquer jeito. Beleza, beleza. O pecador, ele chega do jeito que ele tá. Ele é tipo um UPA, um hospital ali de emergência. Você recebe a pessoa ali do jeito que ela tá. E tem que receber mesmo. Tem que cuidar, tem que sarar. Mas aí a pessoa vai passar por um discipulado, por uma doutrina, por uma escola bíblica. A pessoa vai passar por uma reeducação espiritual. A pessoa, ela vai ter que entender que tudo que ela foi ensinada daquele dia para trás estava tudo errado. Ela vai ter que aprender agora o que vai levar ela para o céu, ó. A palavra, a instrução. Ela vai ter que comer isso aqui todo dia. E vai ter que andar por isso aqui. Se ela quiser Jesus, ela vai ter que querer aceitar a Bíblia junto. Ela não dá para aceitar Jesus sem não aceitar isso aqui. Jesus é a palavra é Jesus. Ou você aceita a palavra e vive ela, ou você nem aceita Jesus. Porque isso é hipocrisia. E o que acontece nas igrejas hoje? Você aceita a pessoa em pecado, beleza, entrou em pecado e tal, a gente limpa, purifica, o Senhor vem, purifica e tal, a gente lá ajusta, ensina, etc. Beleza. Agora, deixar o povo que vem do mundo transformar a igreja, deixar a igreja parecida com o mundo, aí não. O que está acontecendo hoje é justamente o contrário que era para acontecer, né, Bispa? A gente não vai contaminar o povo. Mundo. Isso, a gente tem que influenciar ele com coisas boas, não deixar que eles entrem dentro da igreja, beleza, do jeito que eles estão. Mas nós não podemos permitir que eles nos influenciem a viver como eles viviam lá no mundo, né? Mas é isso que acontece. E sabe o que é o pior? O pior é que as autoridades eclesiásticas não estão fazendo muita coisa para mudar. Por quê? É uma disputa tão nojenta, é uma disputa tão feia de líderes querendo que a igreja tenha 100 membros. Nossa meta é alcançar 100 pessoas até o mês que vem. Aí o coitado dos discípulos fica igual louco, evangelizando não por amor, mas por meta, para ganhar, para bater a meta, porque o pastor quer que tenha 100 pessoas na igreja. O que é que adianta ter quantidade se não tem qualidade? O que é que adianta ter um monte de gente inchada se não tem gente convertido? Para contaminar o restante que é convertido? Para a igreja destruir de uma vez, Satanás rir da nossa cara? Para todo mundo ficar dentro da igreja e no final Jesus voltar e todo mundo ficar? Ou pior, morrer e ir para o inferno? O povo tem que se converter. Por que Deus está permitindo essas pragas assolar aqui a terra? Esse reboliço todo, culpa da igreja. Culpa é da igreja. Porque a igreja tem poder de Deus para curar a nação. A igreja tem poder de Deus para sarar a terra. Porque Deus deu essa autoridade para a gente pisar em serpente, em escorpião. Deus falou que se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará mal. Cadê esse poder, Gabriel? Cadê essa autoridade que Jesus deu para a gente? Cadê? Me fala. Cadê os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mudos falando, os coxos ficando ajeitado, os paralíticos pulando e dando glória a Deus? Cadê os mortos sendo ressuscitados? Cadê, Gabriel? O povo entra aleijado na igreja, continua aleijado a vida toda e morre aleijado. Porque ninguém está vivendo e buscando realmente a essência do poder do evangelho. Se a gente soubesse o valor, o poder que nós temos, meu Deus, eram os milagres que atraíam o povo. Se a gente começar a usar os dons dentro da igreja, santificar e buscar os dons, e quantas pessoas souberem que o cego viu, que o surdo ouviu, que o mudo falou, que o paralítico andou, o povo vai correr para a igreja. Porque ele vai querer conhecer esse Deus poderoso que fez isso. Porque o povo também quer milagre. Milagre atrai gente. Então, se tem alguns pastores aí, ou que vão assistir depois a live, aqueles pastores que têm a motivação errada de querer sua igreja cheia de gente, para dizer que sua igreja cresceu, que a sua igreja é melhor, sua pregação é melhor, que você tem 1.000 membros, 10.000 membros, etc. Eu quero dizer para você, queridão, tenha cuidado. Se você está com motivação errada, volte para a motivação certa.
Volta antes que não dê mais tempo. Vá se converter de novo. Muda a motivação que Deus te fez pastor, não para ser um ídolo. Deus te chama para ser pastor, para cuidar de ovelha, para ser o menor, para cuidar. Para ser o servo, para servir. Para trazer essas vidas doentes e limpar essas vidas e apresentar elas diante do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. Quem faz o crescimento é Jesus. A palavra diz que um plantou, outro regou, mas é Cristo que vai dar o crescimento, gente. É Cristo. Se a gente andar em qualidade de vida na palavra, em santidade, não se preocupem. Que a santidade, a oração, eu sempre digo, a oração abre porta. Mas a obediência em santidade, a princípios, mantém essas portas abertas. Se você andar em santidade, embaixo da palavra de Deus, Deus vai dar um crescimento. Você só tem que ter cuidado com esse crescimento. Você tem que continuar com ele ajustado. Então, as igrejas precisam voltar, como o Paulo fazia. Ser um pouquinho rígido. Ei, filhinha, você entrou aqui com shortinho curtinho, quase mostrando o bumbum, rebolando, falando palavrão, falando imoralidade. Beleza, mas vamos lá, vamos se converter. Agora vai ter que ser assim, 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 assim. Na igreja você vai ter que se vestir adequadamente. Esses termos imorais da sua boca vai ter que ser lavado. Você vai ter que mudar. A gente vai ter paciência, mas você vai ter que mudar. A gente não vai poder aguentar isso. Isso é amor também. Confrontar e falar que não pode mesmo. Tem gente que tá indo pra igreja de shortinho. Claro que você não vai pra praia de saia, nem de calça comprida, que isso é ridículo. Mas você ir pra igreja com a saia na metade da coxa, quando você dobra a perna, dá pra ver a metade da sua bunda. Eu vou falar bunda porque o povo fala que é bunda mesmo, não é nádegas. Vou falar bunda mesmo. Pelo amor de Deus. Você tá fazendo o irmão pecar, o homem casado pecar. Se converta, minha filha. Se você quer ser crente, seja crente de verdade, pelo amor de Deus. Converta seu corpo, que Deus não quer salvar seu espírito, não. Os bichos vão comer seu corpo debaixo da terra quando morrer, vão, mas depois Jesus vai restaurar um corpo incorruptível. Mas faça a sua parte, cubra sua carne, cubra seu corpo. Quem é bonita de qualquer jeito. E tem mulheres muito mais bonitas, elegantes, do que mostrando o corpo. O corpo é para ser mostrado para o marido, e o corpo do marido é para ser apresentado para a esposa. Fora disso, o nosso corpo não é para ser mostrado para mais ninguém. Não interessa mostrar o nosso corpo para mais ninguém. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Basta o nosso cônjuge ter acesso ao nosso corpo. Ninguém mais. E acabou. Não tem para onde ir. Mas, e não tem como fazer isso, dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. A pessoa bota um vestido lá nos pés, mas o vestido é transparente. Dá pra ver até a alma da pessoa. Ué, por que a gente veste no ombro? Fica em casa, minha filha. Então bota aí os dois vestidos, um em cima do outro. Aí fica lá adorando a Deus. Oh, Deus! Oh, Senhor! A tua presença é real, Senhor! E o irmão lá atrás, olhando pra calcinha da irmã que tá mostrando até a cor da calcinha. Acho que chegou o tempo, né, bispo, da gente parar de olhar para fora, olhar para dentro da igreja, para nós mesmos. Gente, é muito forte, porque são coisas que parece que é pequenininho, porque aí entra, o apóstolo Paulo falou que a gente não é para julgar um outro. Gente, quando ele fala que é para a gente não julgar, ele fala em relação que uns acham que pode comer carne, outros acham que pode comer legume, nessas tradições judaicas. Mas, pelo amor de Deus, santidade não é negociável, não. Santidade é no corpo, na alma e no espírito. Volta aqui rapidinho, Gabriel. No 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Ou seja, não como você. Não façam festa como que vocês eram antes, né? Da malícia, do mal, da maldade, do antigo homem. Mas agora com os asmos da sinceridade da verdade. Essa sinceridade no grego... Vamos tentar só uma corridinha pra gente decorrer o capítulo todinho, tá? Tá. Só uns 10 minutinhos. Essa sinceridade no grego vai nesse sentido, nessa expressão assim. Ser tão limpo e tão puro, ser tão sincero, que diante da luz do sol não se encontre nada de sujo. Seja completamente limpo e transparente.
Então, quando ele fala dessa sinceridade, ele fala nesse sentido grego, de completamente transparente e limpo. Tá? No versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Aí ele fala que isso não quer dizer absolutamente com os devassos do mundo, né? E o que eles cometem todos os seus pecados, os ladrões, os idólatras. Porque o povo lá de Corinto, né, da cidade de Corinto, eles eram assim, avarentos, roubadores, idólatras, né, prostitutos. Então, assim, como é que vocês vão evangelizar se você não tiver contato com esse povo? Como é que vocês não vão se associar? Como é que vocês não vão entrar na casa das pessoas para evangelizar? Vocês não vão no comércio comprar comida? Como é que vocês não vão, entre aspas, não vou falar de farmácia, vou falar de farmácia hoje, né? Como é que você vai na farmácia comprar um remédio se o povo lá é gentil? Não, vocês podem se associar, evangelizar, falar. Eu estou falando desse povo. Eu estou falando com aqueles que, dizendo ser irmãos, que pregando a palavra, dizendo que é santo, dizendo que é cristão, estão cometendo isso. Paulo tá dizendo pra Então gente ele ter fala cuidado, com esses nem comais. Gabriel, a gente come com todo mundo. A gente para hoje para analisar a nossa própria vida, sabe? Quando eu li, eu disse assim, eita Deus, quantas vezes a gente come com todo mundo? A gente senta na mesa assim para comer, a gente senta para lanchar, a gente senta para conversar. E o apóstolo fala, com esses tais nem comais. Nem comais. Não vale a pena, não se contaminem. É muito forte, é muito sério. A gente não pode brincar com a palavra de Deus, não. Aí, no 11, estamos terminando, falta só o 11, o 12 e o 13. No 11. É o que eu já falei, né? Uhum. E tal, ainda nem com mais. 12. Porque eu tenho de julgar também. Deixa eu ler nessa tradução que é melhor. Pois com que direito, quando ele fala no grego, ele fala isso. Né? Porque na tradução, né, uma tradução mais fácil, fala assim. Porque eu em julgar. Então fica meio esquisito para quem não entende. Então no grego fala assim. Pois com que direito, com que respaldo tenho eu de julgar os que estão lá de fora? O apóstolo Paulo estava perdendo respaldo. Se eu não julgar os de dentro. Ele disse, ou ele quer falar ali, que nós temos que julgar, nós temos que consertar, temos que disciplinar, pôr em disciplina as pessoas que estão dentro da igreja. Os de fora, o gentil, é Deus quem já está julgando e cuidando. Deus vai trazer a condenação ou a salvação. Deus é que ainda vai tirar do meio lá do mundo aqueles que querem, que têm um coração bom, mas estão presos no pecado. Deus sabe das lutas espirituais de cada um que estão lá fora. Mas cabe a nós não julgar os que estão lá fora, não. Se o vizinho bebe, né, beber, cair e levantar, deixa o vizinho. Ele não é crente? Ora por ele e evangeliza. Deixa que Deus vai trabalhar. Mas na igreja não tem beber, cair e levantar, não. Na igreja não tem, eu tô fraco, vou ali, é um baseadozinho pra... Não! Eu não aguento não, pastor, não aguento não, pastora. Eu preciso sair ali com a menina, com a mina, porque esse negócio de casar tá difícil. Não, meu filho. Deus não dá sobre nós tribulação nenhuma que a gente não possa suportar. Não aguenta ficar sem mulher, querido irmão, que está nos assistindo ou que vai nos assistir. Não aguenta, querida irmã, ficar sem homem. Meu amor, se case. Essa é a ordem. Se case. Pronto. Você vai ter um monte de problema, porque casamento traz um monte de problema. Mas você vai ter que chupar essa manga. Chupa a manga. Comprou a manga? Chupa até o caroço. Casamento é um pacote completo. Mas você vai ter sexo. E vai sair da imoralidade. Ou você espera em Deus, a pessoa certa, e guarda o que você precisa guardar. Segura o tchan aí, pro diabo não levar você pro inferno. É assim que eu prego, tá? Aqui. É assim que eu prego. É assim que eu prego aqui no Rio, é desse jeito. Eu não prego assim, com tanto amorzinho, não. Às vezes eu prego com amor. Mas depois eu trago o alento, tá? Mas porque eu tenho que pregar a palavra, não sou eu.
É a palavra que tem que ser prega. Então, para concluir, ele fala, mas Deus julga que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ele manda, ele dá uma ordem. Ei, pega esse cidadão, essa cidadã aí, Amém, chama amém. com a conversa e expulsa da comunhão da igreja. Tira para que sirva de exemplo para o corpo. Tire para que ele venha se arrepender e ainda tenha chance em Deus de ser salvo. Tira enquanto há tempo, senão daqui a pouco a igreja vai estar toda prostituída. Só, Gabriel, para completar, eu vou deixar você falar. Hoje eu não deixei Gabriel falar, Senhor, me perdoa. Vai dar certo, vai dar certo. Quando a gente falar, a gente não consegue parar, entendeu? Eu faço assim. Vamos lá, rapidinho. Então, vamos lá. Lá em 2ª Carta de Coríntios, vocês vão ver, porque vocês vão continuar. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo fala o seguinte para a igreja. De um irmão, ele não fala que é o mesmo não, mas a gente acha que é o mesmo, tá? Teologicamente a gente acredita que é o mesmo, que esse tal aí. Que o irmão houve arrependimento dele e ele pede que a igreja receba esse irmão de volta. E pede para a igreja não demorar muito na disciplina. Olha que lindo. Olha que lindo. Verdade. E teologicamente a gente acredita que é esse irmão. A gente acredita que é esse irmão. Ou seja, o irmão passou por um tempo, foi quebrantado no corpo, sentiu o impacto da pressão, da exortação, da tristeza, se arrependeu, né? Mostrou arrependimento e o apóstolo Paulo falou para a igreja, receba. Receba. Amém. E receba amor. Amém. Bispo, eu queria agradecer a sua presença aqui, tá bom? Foi uma honra lhe receber aqui. Espero receber você mais vezes ainda, né? Poder estar compartilhando da palavra com você. Eu queria pedir para a senhora fazer as considerações finais e orar, mas antes eu queria lembrar o nosso povo da MTA que hoje às 18 horas tem a ceia do Senhor, tá? Você fique ligado lá no grupo que tem todos os detalhes, tá bom? E Bispo, ora por nós aí, fala as considerações finais, ora por nós. O Pedro tá falando aqui. Só observando. Ai, Jesus. Eita, Deus. Fala, Jesus. Vamos chamar o Pedro para fazer um devocional, Pedro. Vamos lá. As observações finais é o seguinte. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Porque Maranata, ora vem o Senhor Jesus. A vontade do meu coração é que aqueles que estão sujos, hoje, urgentemente, se purifiquem, se arrependam e convertam-se verdadeiramente de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Para que, quando Jesus voltar, a trombeta tocar, Jesus estiver nos céus, você tenha um selo do Espírito Santo, para que os anjos saibam que você também deve subir e você possa estar junto com todos os outros irmãos em Cristo diante do Senhor. Para que faça valer a pena esse tempo de cristianismo aqui na Terra. Amém? Essas são minhas considerações finais. Eu quero agradecer, pastor Carlos, pastora Renata, a você, foi uma honra, né? Depois eu quero ver você louvando, que eu não vi. Depois eu vou assistir a live e vou pegar você louvando. Vai dar certo. Quero agradecer e dizer que eu amo essa igreja. Parece que eu sou da igreja também aí, né? Eu tô igual o apóstolo Paulo, longe sempre do corpo, junto, mas né? Sempre junto. Do Espírito. Né? Presente do Espírito. E vamos orar, amém? Amém. Amém. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, nesta manhã, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, Glória. Pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, confessando diante de Ti que não há um justo, não há um sequer que não peque, Senhor, mas nós somos santos, santificados em Ti, lutando contra o pecado, que todos os dias bate na nossa porta. Ó Deus, pela Tua misericórdia e graça, derrama sobre nós nessa manhã, Senhor, a Tua misericórdia, renova em nós, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. Traga sobre nós a tristeza verdadeira, Senhor. A tristeza que produz, Senhor, um arrependimento verdadeiro. Para que possamos, Senhor, lançar fora todo o fermento velho. Para que possamos, Senhor, realmente matar a nossa carne, Senhor, nossas vontades pecaminosas. Para que possamos ser verdadeiramente, Senhor, sal